Bom dia, então, irmãos. Vamos iniciar a nossa EBD, essa escola bíblica dominical, orando ao nosso Deus. Senhor Deus amado, te agradecemos, Senhor, por mais esse dia, Senhor, pela tua igreja, Senhor, que está aqui de portas abertas, que possamos realmente estudar a tua palavra, conhecer mais a ti, Senhor, engrandecer o teu nome, te adorar, te glorificar, Senhor, e desenvolver a nossa salvação também, Senhor. E te oramos pedindo isso em nome do teu Filho, Jesus Cristo. Amém. Muito bem, então estamos estudando o que mesmo? O livro de Joel, que é um profeta menor. E quantos são os profetas menores? 12. Então a gente tem os profetas maiores ali, Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel, então, Oséias, Joel, Amós, Obadia, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Então 12 profetas menores. E a gente está no livro de Joel. E eu vou ler o capítulo 1 aqui com vocês. E se Deus permitir, a gente encerra o capítulo 1 hoje. Então, livro de Joel, capítulo 1, está escrito assim. É a carestia causada pelo gafanhoto e pela seca. Então, palavra do Senhor, que foi dirigida a Joel, filho de Petuel. Ouvi isto, vós velhos, e escutai todos os habitantes da terra. Aconteceu isto em vossos dias? Ou nos dias dos vossos pais? Narrai isto a vossos filhos, e vossos filhos o façam a seus filhos, e os filhos destes a outra geração. O que deixou o gafanhoto cortador, comeu o gafanhoto migrador. O que deixou o migrador, comeu o gafanhoto devorador. O que deixou o devorador, comeu o gafanhoto destruidor. Ébrios, despertai-vos e chorai. Uivai todos os que bebeis vinho por causa do mosto, porque está ele dirado da vossa boca. Porque vem um povo contra a minha terra, poderoso e inumerável. Os seus dentes são dentes de leão, e ele tem os queixais de uma leoa. Fez da minha vide uma assolação, destroçou a minha figueira, tirou-lhe a casca, que lançou por terra, os seus sarmentos se fizeram brancos. Lamenta com a virgem, que pelo marido da sua mocidade está cingida de pano de saco. Cortada está da casa do Senhor a oferta de manjares e a libação. Os sacerdotes, ministros do Senhor, estão enlutados. O campo está assolado e a terra de luto, porque o cereal está destruído. A vide se secou, as olivas se murcharam. Envergonhai-vos, lavradores, uivai, vinhateiros, sobre o trigo e sobre a cefata, porque pereceu a messe do campo. A vide se cegou, a figueira se murchou, a romeira também, e a palmeira e a macieira. Todas as árvores do campo se secaram, e já não há alegria entre os filhos dos homens. Cingi-vos de pano de saco e lamentai, sacerdotes. Uivai, ministros do altar. Vinde, ministros de meu Deus, passai a noite vestidos de panos de saco, porque da casa de vosso Deus foi cortada a oferta de manjares e a libação. Promulgai um santo jejum, convocai uma assembléia solene, congregai os anciãos, todos os moradores desta terra, para a casa do Senhor, vosso Deus, e clamai ao Senhor. Ah, que dia, porque o dia do Senhor está perto e vem como a assolação do Todo-Poderoso. Acaso não está destruído o mantimento diante dos vossos olhos? E da casa do nosso Deus a alegria e o regozijo? A semente mirrou debaixo dos seus torrões. Os celeiros foram assolados, os armazéns derribados, porque se perdeu o cereal. Como geme o gado, as manadas de bois estão sobremodo inquietas, porque não tem pasto. Também os rebanhos de ovelhas estão perecendo. A ti, ó Senhor, clamo, porque o fogo consumiu os pastos do deserto, e a chama abrasou todas as árvores do campo. Também todos os animais do campo bramam suspirantes por ti, porque os rios se secaram e o fogo devorou os pastos do deserto. Muito bem, então esse é o primeiro capítulo, um capítulo devastador, que Joel traz aqui para nós, uma situação, sem dúvida nenhuma, incomum, anormal e desesperadora. A gente viu até o versículo 3 no último domingo, a gente viu a importância também de entender que é o juízo de Deus e de narrar isso aos nossos filhos. Por que devemos narrar isso aos nossos filhos? Porque Deus manda, né? Então lembrem, a gente se acostuma com a graça de Deus, a graça comum que está aí por todos, para todos, onde a chuva cai sobre quem? Justos e injustos. A gente se esquece que Deus também é justiça, que é juízo. Toda vez que alguém vem aqui fazer alguma bagunça no culto, a gente lembra, os filhos de Arão fizeram o quê? Um culto experimental, trouxeram um fogo estranho. O que aconteceu com eles? Morreram. A gente tem que narrar isso aos nossos filhos, para lembrar que, apesar da gente se acostumar com a graça, é graça. Se a gente exigir de Deus justiça, que é a única coisa que podemos exigir, seremos consumidos.
Seremos consumidos. As misericórdias são a única razão que nós somos o quê? Consumidos. Que se renovam a cada manhã. Por isso que a gente narra aos nossos filhos todos os juízos do nosso Deus. Todas as bênçãos, todas as promessas e também que Deus é fogo consumidor. Que Ele é santo. E Ele exige santidade de todos que se aproximam dEle. Certo? Então a gente narra isso aos nossos filhos. A gente parou aí no versículo 3. Então agora, vendo o versículo 4, ele fala que o que deixou o gafanhoto cortador comeu o gafanhoto migrador. E tem esses 4 gafanhotos aqui, onde muita gente se discute, seriam 4 estágios do gafanhoto, ou seriam 4 tipos diferentes de gafanhoto. Eu penso mais em tipos diferentes, em várias pragas vindo e arrasando a terra. Isso deixa mais claro ainda o quê? O juízo de Deus. Se um enxame de gafanhoto já é destruidor, imagina vindo várias vezes, destruindo toda a terra, não deixando nada. Isso deixa claro que é Deus por trás disso tudo. Até hoje em dia nós sofremos bastante com gafanhotos. Talvez não muito aqui no nosso país, a gente tem talvez perigo chegando, mas não chega. Mas em outros lugares, sem dúvida nenhuma, gafanhotos são destruidores. Agora imagina isso aqui aparecendo várias e várias vezes, até não sobrar nada do campo da terra. Então esse versículo aqui deixa claro, primeiro, a torpeza que está. Os povos ali, Israel, que não enxerga isso como algo extraordinário. Olha só o que está acontecendo. Gafanhoto após gafanhoto, vindo praga após praga, destruindo a terra. Quem está por trás disso tudo? É o acaso? É algum evento aí que surge naturalmente da terra? Ou é juízo de Deus? Juízo de Deus que está enviando essas pragas para despertar o povo. Então acordem, acordem. Como é que vocês não acordam e não percebem tão claramente que isso é um juízo divino? Essa destruição toda. Aconteceu isso no dia dos seus pais? Ou nos pais dos seus pais? Vocês já viram isso acontecer? Não. É incomum, é extraordinário. É Deus por trás da natureza, comandando soberanamente a natureza para trazer juízo para o seu povo, que está pobre espiritualmente, que está ruim das pernas. Versículo 5, então ele começa aqui falando: ébrios, despertai-vos, uivai, chorai, uivai, todos que bebeis vinho por causa do mosto, porque está ele direto da falsa boca. Então agora ele começa a chamar a atenção de quem? Dos bêbados. Não é curioso? Ele começa a chamar agora bêbados, despertai, uivai, clamai. O mosto, o vinho está direto da vossa boca. E aqui a gente vê de novo, nem os bêbados têm desculpa. Até eles que fecham conscientemente os olhos para Deus, para o juízo divino, conscientemente fecham os olhos para tudo e se embriagam, toda aquela torpeza, vinho, para que não mais enxergam o que está acontecendo, para que não mais sofram o que está acontecendo, eles se embriagam. Nem isso eles podem fazer, porque o mosto, o vinho, foi tirado da boca deles. Eles não têm mais desculpa. Despertai, vocês não têm mais como se embriagarem. Não tem mais vinho para vocês, não tem mais bebida forte para vocês. Acordem. Juízo, não tem mais como fugir. Não tem como mais ficar na ignorância. Por mais que vocês queiram, não tem como ficar na ignorância. Nem os bêbados mais conseguem ficar na ignorância, porque o vinho foi tirado da boca deles. Então prestem atenção no juízo de Deus. Até esses não têm mais desculpa. Então ele deixa claro, primeiro, que é a vergonha de todo o povo. Nem os que conscientemente fecham os olhos podem mais ficar na ignorância. Que vergonha falta nesse povo para entender que é o juízo de Deus sendo assolando aquela terra por causa da vida pobre espiritual daquele povo. Então nem eles têm mais desculpa nenhuma. Verso 6, então, ele começa falando: porque veio um povo contra a minha terra, poderoso e inumerável, seus dentes são dentes de leão e ele tem os queixais de uma leoa. Então aqui alguns falam que pode ser os gafanhotos ainda, ou então um exército. Então deixa claro que, seja desolação natural, seja guerra, seja o que for, Deus continua mandando juízo para o povo. Não bastasse os gafanhotos, não bastasse que ainda tem guerra, ainda tem problemas vindo de fora e atacando e destruindo o nosso povo. O que está acontecendo? Está todo mundo se rebelando contra nós? Por quê? O que há em nós? O que está acontecendo? Então Deus deixa claro que é o juízo divino e dá oportunidade atrás de oportunidade. É juízo atrás de juízo para que vocês despertem. Mandando vários e vários juízos de formas diferentes para que vocês possam ter a oportunidade de reconhecer que é um problema. Precisamos de uma solução. Onde está a solução? A quem recorreremos? Se não o Senhor. Então ele dá oportunidade atrás de oportunidade para que a gente entenda que é o juízo divino. Precisamos de Deus, precisamos de uma solução.
É que é interessante que ele fala que vem um povo contra minha terra. Deus falando que é a terra de quem? Dele. É a terra dele. Aqui tem essa pessoalidade, uma relação o quê? Pactual com o povo. A terra é de Deus. Ele é o Senhor da terra. Como a gente já viu, a gente já estudou os mandamentos também. O marido tem que cuidar da esposa, tem que proteger a terra. O Senhor, Deus, que é o Senhor das coisas, ele protege as coisas que são dele. Ele tem um dever de proteger as coisas. E aqui ele está falando que a terra é dele. Ele tem, então, o quê? O dever de proteger a terra. Deus é o que protege a sua terra. E ele fala que a minha terra, esse povo está vindo contra a minha terra. Eu sou o Senhor dessa terra. Eu sou aquele quem tem o dever de proteger a terra. Então, por que essas nações estão vindo aqui destruindo tudo? E ficando impunes? Se o próprio Deus, que é o dono da terra, não está protegendo, qual que é o único motivo que pode estar acontecendo tudo isso? Na sua terra. É porque Deus, o próprio Deus, o Senhor daquela terra está o quê? Irado. Irado. Não há outro motivo para Deus não proteger a sua terra, senão Ele que está trazendo juízo sobre a sua terra. Porque a terra é dele, é um pacto dele com o povo de Israel, com aquela terra prometida que Ele separou para Ele. E mesmo assim os povos estão invadindo, os gafanhotos estão invadindo, está sendo destruição atrás de destruição. É porque Deus, o dono, está irado. Não há outro motivo. Porque vocês pensam em outro motivo, por acaso? Porque Deus não protegeria a sua própria herança, a sua própria nação. Não tem outro motivo. Só Ele é a fonte de misericórdia. Se Ele não está provendo a misericórdia ao povo, é porque Ele está irado. Irado com o povo, com a sua terra. Verso 7, então ele fala, fez da minha vide uma assolação, destroçou a minha figueira, tirou-lhe a casca que lançou por terra, os seus sarmentos se fizeram brancos. Né? Então os galhozinhos da videira já não mais morreram, não mais frutificam. Toda a terra escolhida por Deus, até as vegetações estão sofrendo pela ira de Deus. Tudo está sendo dizimado porque Deus rejeitou tanto o povo como aquela terra, porque abandonaram aquele que é misericordioso. Então o profeta deixa claro que o nível de intelecto, de torpeza espiritual que aquele povo está. Se embriagando, nem se embriagar não pode mais, mas conscientemente ignorando os juízos do nosso Deus. Não despertam, não acordam. Por quê? Toda a terra está desolada. No versículo 8, então, ele fala, lamenta com a virgem, que pelo marido da sua mocidade está cingida de pano de saco. Então, como é que vocês deveriam estar? Vocês têm que estar enlutados. Como? Como aquela virgem que estava desposada, que ia se casar e perdeu seu marido, se tornou viúva, por assim dizer, antes mesmo de se casar, que está cingida de pano de saco. Esse é como vocês deveriam estar, enlutados daquela mulher que perdeu o seu marido, o futuro marido, no pior momento possível. É assim que vocês deveriam estar, não fechando os olhos, ignorando tudo que está acontecendo, ignorando os sinais dos tempos, mas deveriam estar enlutados. Porque é algo terrível que está acontecendo, é a ira de nosso Deus, o juízo dele chegando. Deveríamos estar como essa mulher virgem que perdeu o homem, o amor da sua mocidade, antes mesmo de se casar com ele. Algo terrível acontecendo, deveríamos estar assim, vestido de pano de saco, não confortavelmente, nosso pijama de seda lá, dormindo tranquilamente, mas vestido de pano de saco, nada agradável, entendendo que é uma situação peculiar. Então a ideia geral é o quê? Que os judeus devem estar completamente vazios de entendimento, por não estar dessa forma. Essa deveria ser a forma. Olha quão terrível é, mas eles estão o quê? Totalmente vazios de entendimento, porque estão vivendo a sua vida, lamentando, mas não percebendo o porquê das coisas, como eles deveriam estar. O clamor que eles deveriam estar levantando ao nosso Deus. No verso 9 agora fala, cortada está da casa do Senhor a oferta de manjares e a libação. Os sacerdotes e ministros do Senhor estão enlutados. Joel começa agora a mostrar uma preocupação por outro ponto. A adoração do nosso Deus. Da casa de Deus foi cortada a oferta de manjares, a oferta de libação que deveria ser feita todo dia, 2 vezes ao dia. Não tem mais como adorar o nosso Deus, como Ele prescreveu. Nós não temos mais nada para trazer em nossas mãos para o culto a Deus. Os sacrifícios cessaram. A casa de Deus parou. A adoração parou. Não percebem a que ponto chegou o juízo de Deus? A adoração parou. Tanto judeus como nós hoje em dia, não percebemos o juízo de Deus, mesmo quando a igreja está sendo afetada. Quando a igreja está sendo perseguida. Quando a igreja está faltando recursos. Quando não há mais dizimistas, ofertantes, como tudo cessa. Onde o culto começa a ser
prejudicado, não tem mais como manter o culto, o nível espiritual, o ensino, o tempo necessário, os recursos para pagar todas as contas. Nós ignoramos, fechamos os nossos olhos. Aí o juízo de Deus continua. E nós, com os olhos fechados, quão terrível é. Joel, então, mostra o quê? Primeiro, uma preocupação com o culto. Certo? Esse juízo de Deus está prejudicando a adoração. Há algo mais importante que a adoração ao nosso Deus? Tão importante quanto comer e vestir, também é o culto a Deus. O culto é essencial para a nossa vida. É essencial para a nossa vida espiritual. É nosso alimento também. É a forma, um meio de graça, uma forma que nós recebemos graça de nosso Deus. E está faltando tudo. Tanto o alimento, tanto o sustento físico, quanto o sustento espiritual. A adoração foi cessou. Calvino, ele fala, se você não está preocupado com a falta de comida, se você não considera nem mesmo que os próprios bêbados são obrigados a sentir, que não percebem o mal à distância, mas o provam em seus lábios, se todas essas coisas não têm importância para você, pelo menos olhe para o templo de Deus, que agora está destituído dos seus serviços ordinários, porque pela esterilidade dos teus campos, por tão grande escassez, nem pão nem vinho se oferecem. Visto que então vedes que a adoração a Deus cessou, como ainda permaneceis? Porque você não percebe que a fúria de Deus está acesa contra você, pois certamente, exceto que Deus tivesse sido gravemente ofendido, ele pelo menos teria tido alguma consideração por sua própria adoração. Ele não teria permitido que seu templo permanecesse sem sacrifícios. Se Deus não permitiu que o templo continuasse adorando, quão grande ofensa não foi dada diante de Deus? Então, como que vocês ignoram tão grande ofensa que ele mesmo fez com que cessasse o seu templo, a adoração ao Deus? Então, percebam a necessidade de voltar a adorar a Deus, a importância de adorar a Deus, quão necessário é, e quão grande é o juízo de Deus quando ele fecha igrejas por aí. Quão grande não é o juízo de Deus para o povo que não pode mais nem ter igrejas nas suas cidades. Então, prestem atenção nisso, prestem atenção em quão grande ofensa é isso. Verso 10, então, ele fala, o campo está assolado e a terra de luto, porque o cereal está destruído, a vide secou e as olivas se murcharam. E aqui ele continua falando, cereal, vide e oliva são os ingredientes necessários para as ofertas. Isso cessou, tudo se murchou. Deus não permite mais que tenha o necessário para a sua adoração. As ofertas diárias, ele reforça então essa exortação. E a ignorância do povo que não discerne essas coisas. Deus está fechando as portas do seu templo. O próprio Deus está fechando o seu templo. Então essa assolação na terra também mostra o que? A dureza dos corações. Calvino aqui de novo. Eu já li várias vezes, vários comentários de Calvino em vários lugares, mas nesse livro de Joel parece que ele está sendo muito bom. Então vou citar ele aqui várias vezes ao longo desses estudos, mas ele fala que deixe a necessidade de forçar o luto em vocês. Estais realmente famintos? Todos se queixam de carência? Todos deploram a necessidade de pão e vinho? No entanto, nenhum de vocês pensa de onde vem essa falta, que é da mão de Deus. Vocês assentem sua boca, vocês assentem seus paladares, vocês assentem sua garganta, vocês assentem seus estômagos, mas vocês não sentem isso em seus corações. Toda essa carestia que o povo está passando, vocês não sentem isso realmente onde deveriam sentir, que é no coração de vocês. Vocês estão lá com a boca seca, com o estômago vazio, mas o coração de vocês, como está? Percebam isso, a necessidade de Deus. Então, no 11 ele fala, envergonhai-vos, lavradores, uivai vinhateiros sobre o trigo, sobre a cevada, porque pereceu a messe do campo. Então, ele continua aqui reforçando os fatos do que está acontecendo. Não para ser enfatuado, mas para reforçar a sua exortação. Nem toda a Bíblia é parte didática. A gente tem muitas exortações, reprovações, além dos ensinos e tudo mais, repreensões do nosso Deus, que é para narrar aos nossos filhos, para a gente perceber o caráter do nosso Deus, quão importante é o nosso Deus, quão santo é o nosso Deus, como nós devemos nos portar diante de Deus em todo o nosso tempo, não só na igreja, mas em toda a nossa vida, com todo o nosso trabalho, com o nosso trabalho no campo, lavradores. Prestem atenção, se envergonhem, o que está acontecendo com a terra? Não há motivos para estar sofrendo pela escassez e não reconhecer Deus como o autor daqueles acontecimentos. Prestem atenção, lavradores. O seu trabalho, como está? Por que está assim? É um juízo do nosso Deus. Verso 12, a vide se cegou, a figueira se murchou, a romeira também, a palmeira e a macieira, todas as árvores do campo se secaram, já não há alegria entre os filhos dos homens. Então a extensão do juízo de Deus foi completa, do culto a cada parte lá
da vida dos homens. Não há mais alegria, né? E não tem motivos para o homem continuar na ignorância. Toda a alegria foi tirada, especialmente naqueles tempos de economia agrícola. Quando toda a terra se murcha, né, o homem se murcha também. Não tem como ter alegria, falta tudo. Vai fazer o quê? Não tem motivos, não tem como. Hoje em dia, naquela época tinha o vinho, para o pessoal se entorpecer. Hoje em dia, além do vinho e outras séries de bebidas fortes que existem aí, tem muito mais outros motivos que a população continua se entorpecendo. Tem toda uma indústria de entretenimento, né? Filmes, séries, Copa do Mundo. Tem várias formas que o povo continua se entorpecendo e ignorando os juízos do nosso Deus, se entretendo por aí com todas essas coisas do mundo, ignorando o que está acontecendo no nosso país, na nossa terra, na nossa nação, no nosso mundo. E a gente fica lá entorpecidos com todas essas bebidas fortes e eventos fortes aí, né, que tiram a razão do homem, né, o entendimento, deixam a gente vazios de entendimento, certo? Verso 13, cingivos de pano de saco e lamentais, sacerdotes, uivai, ministros do altar, ministros do meu Deus, passai a noite vestidos de pano de saco, porque da casa do vosso Deus foi cortada a oferta de manjares e a libação. Então, depois de apresentar tudo o que está acontecendo, todo esse juízo, qual que é a solução? Cingivos de pano de saco, prestem atenção. E o chamado começa pelos ministros de Deus, que foram escolhidos por Deus. Sejam exemplos. Cinja de pano de saco. Prestem atenção e comecem a agir. Clamem a Deus. Façam o que for necessário para alcançar a misericórdia do nosso Deus. Todos que possuem ofício público, aqui ele está se interessando primeiro a esses ministros do altar, ministros do meu Deus. Passai vestidos, à noite vestidos de pano de saco. Porque a adoração, a casa de Deus, acabou tudo. Então, começa pelos líderes, especialmente ministros da casa de Deus. Então, Calvino fala que todos os piedosos têm um dever de orar e ajudar a desenvolver a salvação dos que estão debaixo deles. Especialmente os ministros da palavra têm duas razões especiais. Ele fala porque eles não foram escolhidos em vão pelo Senhor para esse fim, para que possam brilhar mais que os outros e serem como luminares, para ser um exemplo, né? O exemplo melhor possível, não é o mais perfeito possível, obviamente, porque todos pecaram, todos carecem da glória de Deus, estamos em processo de santificação, mas devem brilhar mais do que os outros. E porque aqueles que ocupam qualquer cargo público devem se sentir duplamente culpados quando o Senhor visita os pecados públicos com julgamento. Porque era o seu dever, orientar os que estão debaixo de você. Você com seu ofício público, você é mais culpado ainda pelos pecados públicos que são castigados no povo. Não de forma geral, é claro, a gente tem sempre os ministros fiéis, aqueles que realmente não se dobram os joelhos, que fazem de tudo e mesmo assim são ignorados. Não é isso que está falando aqui, mas de forma geral, os ministros que estão lá, eles têm dupla culpa, porque não estão fazendo o seu papel. E Deus está punindo, então, esses pecados públicos do povo de Deus. Ele ainda afirma, né, que os homens privados, aqueles que não estão publicamente, na frente, liderando, ensinando, fazendo o que for, eles também pecam, de fato pecam. Mas nos pastores há a culpa da negligência, e mais ainda quando eles se desviam, mesmo o mínimo do caminho certo, uma ofensa maior é cometida. Não é à toa que Tiago fala que não sejam muitos mestres, algo que é difícil esquecer quando eu venho aqui na frente, mas não sejam muitos mestres, porque seremos cobrados. De toda a palavra frívola, todos seremos cobrados. Imagina quem está aqui na frente ensinando, quem está aqui com o dever de alimentar espiritualmente o povo, de guiar o povo, pastores, ministros, presbíteros, tem dupla culpa quando Deus visita em juízo. Certo? Então, por isso que ele começa aqui falando, sacerdotes, ministros do meu Deus, cinjam, passem a noite de panos de saco, porque Deus está visitando aqui esse povo em juízo. Essa é a forma, então, que a gente tem que começar a resolver esse problema. Então, no 14, ele fala, promulgai um santo jejum, convocai uma assembléia solene, congregai os anciãos, todos os moradores da terra para a casa do Senhor vosso Deus e clamai ao Senhor. Então, o santo jejum deve ser o quê? Promulgado. Isso é o quê? Um jejum para quê? Para santificação. Um santo jejum com o objetivo de santificar o povo, de preparar o povo e santificar o povo, para que as bênçãos possam retornar a esta nação, a esta terra. Então, um jejum para santificação. A ideia, então, é buscar a Deus, purgar o povo dos pecados, e buscar a Deus. Esse é o objetivo do jejum, a santificação de cada um daquele povo. Aí não basta ser isso em particular. Ele fala, congregai-os, uma assembleia solene.
A nossa vida espiritual não é para ser vivida privada, ignorando todo o povo. Não deixai de congregar-vos, como é costume de alguns. A gente tem que estar aqui juntos, clamando ao nosso Deus, jejuando, orando, adorando, glorificando a Ele, em comunhão. É assim que Deus prescreve, é assim que devemos ser, não pela internet, não pela TV, não pelo YouTube ou qualquer lugar que seja, mas juntos, fisicamente, sendo exortados e exortando uns aos outros. Devemos estar juntos para a nossa santificação. Como eu já falei, é um meio de graça, podemos estar aqui com os nossos irmãos. Como é que nós deixamos isso de lado? Esperamos, ou temos esperança que as bênçãos do Senhor vão nos alcançar lá, escondidos em nossa casa? Não é assim que funciona. Então, o jejum tem que ser acompanhado de comunhão, todos juntos, santificando-nos. E o chamado agora é estendido. Então, ele começa pelos ministros, depois ele começa pelos anciãos, todos os líderes de forma geral. Então, aqui, cada líder, não simplesmente líder espiritual, mas todos os líderes da nação têm uma responsabilidade maior que o povo. Depois ele fala para todos, todos os moradores dessa terra. Mas primeiro, ministros, depois os anciãos, governadores, prefeitos, juízes, todos têm responsabilidade de como a nação está. Devem estar exercendo seu cargo com fidelidade. Por mais que eles sejam ímpios, eles têm o dever de exercer o ofício que eles foram designados com fidelidade, a não exceder e a não se omitir do dever que eles têm. Eles também são responsáveis. E ele então estende esse chamado a todos. Todos são responsáveis, alguns mais responsáveis que os outros. Certo? Então todos agora clamem, jejuem, venham em assembleia solene, porque nós precisamos assumir a nossa responsabilidade. O Calvino ainda fala, chamai-os, diz ele, a casa do Senhor vosso Deus e clamai ao Senhor. Aprendemos, portanto, porque ele havia falado de jejum e bano de saco, certo? Para que eles pudessem humildemente orar contra a ira de Deus, pois o jejum por si só teria sido inútil. E vestir pano de saco, sabemos, é em si apenas um sinal vazio, mas a oração é que o profeta coloca aqui no mais alto nível, e o jejum é apenas um apêndice, assim como o pano de saco. Todo aquele que então se veste de saco e retém a oração é culpado de zombaria, e ninguém pode obter nenhum bem do mero jejum. Mas quando o jejum e o pano de saco são adicionados à oração, e são como se fossem servas, então eles não são praticados inutilmente. Podemos então observar que o fim do jejum e do pano de saco não era outro senão que o sacerdote, juntamente com todo o povo, pudesse apresentar-se suplicantes diante de Deus e confessar dignos de destruição, e que eles não tinham esperança, exceto por sua gratuita misericórdia. Então, o que adianta jejuarmos como se fosse uma moeda de troca a Deus? Jejuarmos se nós não buscamos a nossa santificação, nos vestirmos de pano de saco se nós não oramos ao nosso Deus, se nós deixamos de congregar, não buscamos conhecer a Deus, conhecer os seus mandamentos. O que adianta o jejum? O jejum não é uma ferramenta para que a sua vontade seja feita aqui na terra. O jejum é uma ferramenta para que Deus faça a vontade dele na sua vida, para que você se santifique. É esse o objetivo do jejum. Não é para que o mágico lá da lâmpada, lá, o gênio, consiga fazer alguma coisa para você. O Papai Noel venha e te dê alguma coisa. Não é assim que funciona o jejum, meus irmãos. É um exercício espiritual nosso, para nós. Se a gente não exercita corretamente, a gente vai só se lesionar. A gente vai só nos prejudicar. Devemos fazer isso da forma correta, certo? Não é de qualquer forma. É da forma que Deus instituiu, certo? Tranquilo até aí? Eu parei onde? 14? 15. Ah, que dia! Porque o dia do Senhor está perto e vem como a assolação do Todo-Poderoso. Agora ele começa a falar de algo pior que está por vir. Aí vocês estão aí tranquilos, mas que dia, o dia do Senhor vem. E vem como assolação do Todo-Poderoso. Ele começa aqui falando do Todo-Poderoso. Lembra quando o povo seria exilado e eles estavam confiantes de que não seriam exilados, falando, porque aqui está o templo do Senhor, o templo do Senhor, o templo do Senhor está aqui? Deus é o Todo-Poderoso. E toda vez que o povo ouvia isso, Deus é o Todo-Poderoso, achava que o poder do nosso Deus era o quê? Para o nosso bem, de forma irrestrita, sem condições. Mas aqui ele começa a falar que o Deus Todo-Poderoso é a assolação. Todo esse poder de Deus não é por você, não é para te proteger. Eu fiz a devocional de quarta sobre Todo-Poderoso, e depois fui fazer o versículo de novo, aqui é a mesma coisa.
O poder de Deus para aqueles que não estão arrependidos, impenitentes, não é para o seu benefício, mas é para a sua assolação. Quão terrível é o dia do Senhor, quão terrível é a assolação do Todo-Poderoso. Esse poder irrestrito de Deus é contra você. Que esperança há para você? Prestem atenção, se o Deus Todo-Poderoso é contra você, não há esperança alguma. Se liga, presta atenção, desperta. Para de se entorpecer e busca a Deus, porque Ele é a única fonte de misericórdia. Se você não obter misericórdia dEle, buscando a Ele, se santificando, se humilhando, o poder dEle virá contra você. E será um dia terrível, um dia de assolação. E é bom lembrar aqui, de novo, a gente está acostumado com a graça, a gente está acostumado com os benefícios de Deus. Por que que os ímpios prosperam? Por que que os ímpios prosperam nas suas maldades, cada vez mais ricos, saudáveis? Mas prestem atenção, o juízo de Deus não tarda. Abra comigo, por favor, lá em 2 Pedro, capítulo 3. É sempre bom lembrar isso aqui. Segunda Pedro, capítulo 3. Eu vou ler alguns versículos aqui, não vou ler tudo não, mas ele fala: amados, esta é agora a segunda epístola que vos escrevo, em ambas procuro despertar com lembranças a vossa mente esclarecida, para que vos recordei das palavras que anteriormente foram ditas pelos santos profetas, como Joel disse, bem como do mandamento do Senhor e Salvador ensinados pelos vossos apóstolos. Tenta em conta, antes de tudo, que nos últimos dias virão escarnecedores, com seus escárnios, andando segundo as suas próprias paixões e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque deixa que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Porque deliberadamente esquecem que de longo tempo houve céus bem como terra, a qual surgiu da água e através da água pela palavra de Deus, pela qual veio a perecer o mundo daquele tempo, afogado em água. Então vocês pensam que está sempre acontecendo as mesmas coisas, dia após dia. Esquecem que houve dilúvio? Esquecem que Deus já destruiu toda a raça humana e salvou só 7? 8? Não é mais 7? Esquecem disso? Então ele fala: há todavia, amados, que não deveis esquecer que para o Senhor um dia é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. Não retarde o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo e os elementos se desfarão aprasados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Visto que todas essas coisas vão te ser assim desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento, certo? E piedade, esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos, os elementos abrasados se derreterão. Nós, porém, segundo a promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita justiça. Deus é justiça, e Ele fará sua justiça habitar na terra por toda a eternidade. É por essa razão, pois, amados, esperando essas coisas, empenhar-vos por seres achados por Ele em paz. Então não julguem demorado o juízo de Deus. Ele virá e fará justiça. Será um dia terrível, um dia de trevas para todo aquele que é impenitente. Mas para aqueles que são escolhidos por Deus, que vivem em santo procedimento e piedade, será um dia glorioso. Por isso que a gente espera e apressa esse dia e clama: Maranata, vem, Senhor Jesus. Certo? E ele fala que o dia está perto. Se arrependam, agora. Está perto o dia. Por mais que tenha sido aqui há 2.500 anos atrás, está perto o dia. A nós foi dado morrer apenas uma vez. Está perto o dia. Prestem atenção, se arrependam, porque depois não haverá mais volta, não acharão mais misericórdia. Se arrependam e busquem a Deus. O dia do Senhor está perto. Façam isso agora. Deixem de procrastinação. Mudem de vida hoje. Certo? Se hoje ouvir as minhas vozes, não endureçais o vosso coração. Certo? Se arrependam agora. 16 ao 18, voltando lá para Joel, ele começa a falar: acaso não está destruído o mandamento diante dos vossos olhos, e da casa do nosso Deus a alegria e o regozijo? A semente mirrou debaixo dos seus torrões, os celeiros foram assolados, os armazéns derribados, porque se perdeu o cereal. Como geme o gado, as manadas de bois estão sobremodo inquietas.
porque não tem pasto, também os rebanhos de ovelhas estão perecendo. Então ele começa a repetir a exortação aqui sobre a torpeza do povo, que é demorado em perceber os sinais dos tempos, o juízo divino que está acontecendo. Ele fala aqui do templo, que deveria ser o quê? Alegrias, festas, regozijo. Toda vez que nós nos reunimos é para alegria, festejamos, no nosso caso aqui, já a ressurreição de Jesus Cristo. Nós comemoramos toda vez que o nosso Senhor venceu a morte. Está falando que do templo de Deus foi retirada a alegria. Não há mais motivo para se festejar. Tantas festas que eram instituídas, como festejaremos? Não há mais mantimento, não há mais sustento, não há mais alegria no templo. Prestem atenção. A infertilidade está escancarada de novo. A semente que deveria germinar, ela está o quê? Se apodrecendo. A semente que a gente planta lá, que naturalmente germinaria, pelo menos algumas, elas estão apodrecendo. Todas. A infertilidade é um nível tremendo que vocês não percebem. E aqui ele começa agora a falar que até os animais percebem e gemem. O que vocês estão fazendo se os próprios animais, destituídos de razão, diferente do homem, ser humano, do homem humano, né, do ser humano, percebem o juízo de Deus e gemem, estão sofrendo por isso. Como geme o gado, as manadas de bois sobremodo inquietas. E vocês estão aí assim, prestem atenção. Até os animais sentiram o juízo e nós, com dura serviço, ignorando a Deus, fechando os nossos olhos. E no verso 19 ele fala: a ti, ó Senhor, clamo, porque o fogo consumiu os pastos do deserto e a chama abrasou todas as árvores do campo. Agora ele começa o próprio profeta a clamar a Deus, o que de novo é um exemplo para nós. O profeta agora, depois de chamar todo o povo, exortar todos, ele mesmo começa a clamar a Deus, a se cingir de pano de saco, a jejuar, a se santificar, porque é necessário. Mesmo que a gente esteja no meio de uma sociedade o quê? Ímpia, mesmo que nós sejamos lá como Noé, andando no mundo, numa geração pervertida, nós devemos fazer o nosso papel, nós devemos jejuar. Não importa se o presidente, se os ministros, se a nossa nação, em sua maioria, é perversa. Nós, como profeta, jejuamos, cingimos de pano de saco, oramos ao nosso Deus, buscamos a Ele de todo o nosso coração, porque nós precisamos fazer isso. O povo está sem percepção nenhuma, mas nós devemos ter entendimento. Nós que recebemos de Deus o Espírito Santo, especialmente nos nossos dias, como nós veremos mais para frente, a promessa que foi cumprida, nós que temos o entendimento, essa percepção toda, precisamos manter esses exercícios espirituais, buscar a Deus, cingir de pano de saco. Todos piedosos, não tem desculpa. Onde você está, o povo que você vive, se é um povo de lábios impuros ou não, você precisa se santificar e buscar a Deus. Como o profeta Joel faz aqui, se cingindo de pano de saco. E no verso 20 ele fala: também todos os animais do campo bramam suspirantes por ti, porque os rios se secaram, o fogo devorou os pastos do deserto. Então, novamente, ele fala o quê? Dos animais que estão clamando a Deus. Como é que vocês não clamam a Deus? Os animais clamam a Deus, mesmo sem essa razão, como nós, eles estão clamando a Deus. Que vergonha é para o povo de Deus, que não percebe isso. Como o Salmo 147, 9 fala lá: e dá alimento aos animais e aos filhos dos corvos, quanto clamam. Certo? Nós dependemos de Deus. Nós dependemos de Deus. Não pense que não dependemos de Deus como os animais do campo não dependem de Deus. Nós também dependemos de Deus. Nós precisamos clamar a Ele pelo nosso alimento, nós precisamos clamar a Ele pelo culto a Deus, nós precisamos clamar a Ele por tudo o que nós precisamos. Ele é a nossa fonte de misericórdia, a fonte de todo bem. Sem Ele nós não somos nada. Sem Ele, não importa a força do nosso braço, nós não conseguimos fazer nada. Não conseguimos fazer com que a semente possa brotar, germinar, frutificar. Sem Deus não há vida em lugar nenhum. Certo? Esse é o capítulo 1. Então, o que a gente entende aqui desse capítulo 1? Primeiro, que não existe acaso. Certo? Não é nada que acontece por aí, é por acaso. Quem está comandando todas as coisas? O que é a providência de Deus? A sua santa providência. Né? A forma com que Ele governa. Todas, como é que está lá no catecismo? A providência de Deus? O que é a providência de Deus? A maneira santa de governar e preservar todas as criaturas e as ações delas. É pela providência de Deus. É pela providência de Deus que todas as coisas acontecem. E se está vindo mal para nós, é porque Deus o decretou.
Ele não é o autor do mal, mas Deus o decretou, o permitiu, por assim dizer. É Deus que está no comando e por trás de todas as coisas. Então prestem atenção, não existe acaso. Tudo tem um objetivo, tudo tem um propósito. Certo? É Deus por trás de todas as coisas. Nossos bens materiais não são nada em comparação às bênçãos da eternidade. Certo? Precisamos perceber quão frágil é a nossa vida. A nossa vida passa como sopro, como a névoa se desfaz, como diz Moisés lá no Salmo 90. Passa muito fácil. Prestem atenção. Virá o dia do Senhor, que fará justiça e juízo e deixará todas as coisas claras. Andem aqui em santo procedimento, porque o juízo de Deus não tarda, ele é longânimo. A sua longanimidade terá um fim, quando Jesus Cristo voltar e ele fará justiça. Certo? Prestem atenção nisso. E um outro ponto final é que Joel se preocupa tanto quanto comida e vestimenta, ele se preocupa com o culto a Deus. Nos preocupamos também com o culto a Deus? Nos preocupamos em como está a igreja? Como que nós adoramos de fato? Se está havendo alegria aqui? Ou se há só carestia, miséria e tristeza? Se realmente podemos adorar da forma que deve ser feita? Ou não? O culto a Deus é importante. Tão importante quanto comida e bebida. Ou até mais importante se a gente pensar assim, porque o culto a Deus vai tratar do quê? Da nossa alma. Se a gente morre aqui, o que acontece? A nossa alma continua. E para onde vai a nossa alma? Certo? Então, o culto a Deus é extremamente importante. Não pensem pouca coisa do que nós fazemos aqui nesse dia do Senhor. Dia minúsculo. O dia do Senhor maiúsculo é aquele dia do juízo. Mas nesse dia que nós adoramos a Deus, é importante. Isso que nós fazemos é tão importante quanto o que está na nossa mesa. Ou até mais, dependendo. E esse é o capítulo 1. Conseguimos encerrar o capítulo 1? Alguma questão ou algo mais que vocês queiram acrescentar? Super leve. Depois a gente vai ter a parte mais tranquila de Joel, as promessas, o dia glorioso. Né? Mas a gente começa assim, na paulada. Tudo bem? Alguém? Não? Tudo bem. Thiago Martin, pode orar para a gente, para encerrar, por favor?